Diana Demarque, eu sou professora de corte e costura, sou idealizadora do Instituto Diana Demarque, uma escola de moda que já ensinou a costurar aí mais de 30 mil pessoas nessa internet. E hoje tem uma novidade muito especial, porque eu vou ensinar vocês a costurarem um vestidinho infantil com esse veludo. É um veludo de malha, né? Ele tem bastante elasticidade, então traz bastante conforto para a criança. Tudo na máquina doméstica, com muitas dicas, muitos truques. Uma aula que com certeza vai ajudar você aí que está aprendendo a costurar roupas. Esses moldes você vai imprimir todos numa impressora caseira, numa impressora comum, numa folha A4, que é um tamanho de folha padrão. Eles vão sair assim, ó, com uma margem, né, na impressão, e todos eles vão sair com 2 números aqui. No meu caso, nessa folha, por exemplo, é o tamanho 1:1. Eles equivalem à linha e à coluna. E eu vou mostrar para vocês como montar esse quebra-cabeça. A primeira coisa é que cada folha, veja aqui na parte de baixo, eu cortei bem rentezinho a essa margem que tem, tanto aqui na parte de baixo quanto nessa lateral. Isso vai me ajudar na hora de colar as peças para transformar no molde no tamanho real. Você vai observar também que elas saem em sequência da sua impressora. Então, se você não misturar, fica ainda mais fácil. Aqui tem o A11, em seguida já vem a 2:1 e assim por diante. Então, vou montar aqui para vocês verem agora. Vocês vão observar que o primeiro número, ele sempre equivale à linha. E o segundo número, ele sempre equivale à coluna. Então, esse aqui é o número 1:1. É a primeira folha que a gente vai colocar. Agora, eu observo aqui que a próxima folha é a 2:1. Significa que ele é da segunda linha da coluna 1. Então, ele fica aqui embaixo. Agora, eu tenho o 1:2. 1:2, ele é da primeira linha, segunda coluna, né? Se a gente pensar dessa forma a respeito de coluna e linha, fica fácil você montar esse quebra-cabeça sem precisar ficar pensando muito. E depois que você tiver com as folhas abertas dessa forma, você vai observar que na linha que está, é sempre 1:1, tá vendo? Se a gente ajeitar aqui bem bonitinho. Na linha que está aqui é 1:1:1:1, porque é a linha número 1. Já se eu for olhar a coluna, é a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4, né? Assim fica fácil a gente organizar esse quebra-cabeça e você já começa a observar que ele começa a formar um desenho de vestido aqui, onde a gente vai recortar depois. Agora, como a gente tirou, né, essa linha aqui a gente recortou com a tesoura e essa aqui também, bem na margem, esse aqui a gente não recortou. Então, aqui eu passo cola, poderia tranquilamente ser com durex também, tá bom? É só uma forma da gente conseguir prender isso. Não passa muito para não ficar um excesso, não colar na mesa depois. E aí, essa parte aqui que eu tirei a margem, eu colo exatamente tocando nessa margem aqui e ele forma o desenho perfeito aqui do meu molde, tá vendo? É por isso que a gente consegue tirar ele em tamanho real. Essa aqui é a minha primeira coluna, agora eu vou para a minha segunda. Faço a mesma coisa, vou passar a cola aqui, ele vai encaixar dessa forma. Aí, desse lado aqui, ó, eu tirei a linha, a margem, mas desse não. Então, agora eu passo a cola desse lado e encaixo esse aqui perfeitamente. E assim, eu consigo ter um molde em tamanho real a partir da minha impressora doméstica. Depois de tudo montadinho, você vai ter uma parte das costas, uma parte da frente, o babado para as mangas, o babado para o decote e uma manga. Agora, essas partes é só a gente cortar para ter elas individuais e poder, enfim, colocar no tecido depois. Aqui já estão nossos moldes cortados. Você vai observar que todos eles têm uma flechinha. Essa flechinha, ela indica o sentido do fio e a gente tem que deixar ela paralela à ourela do tecido. E todos os moldes já têm margem de costura. Então, se você observar, a gente cortou numa linha, depois tem um pontilhado. Esse pontilhado é a nossa margem de costura. Então, tá aqui frente, costas, manga e os babados.
E se você é novato e não sabe o que é ourela do tecido, né, que tem que ficar paralela ao sentido do fio, é essa lateral do tecido. Num tecido como esse aqui é mais difícil de ver, mas ela tem uns pontinhos aqui. É a lateral do nosso tecido, né, que segue no comprimento, assim. Se for um outro tecido tipo tricoline ou tecidos mais comuns, principalmente tecido plano, essa auréola ela pode ser até de outra cor, pode vir escrito algumas coisas, né, a respeito do tecido, informações importantes, mas aqui ela é uma auréola que quase fica desaparecida. Agora nós vamos para o corte no tecido. Esse corte gera medo em muitas costureiras iniciantes. E eu tenho várias dicas importantes, mas a primeira é a respeito da sua tesoura. A tesoura, quando ela tem um ângulo como esse, que ela realmente toca inteira na mesa dessa forma, desde aqui da parte onde a gente segura até a ponta final dela, permite que a gente faça um corte mais preciso. Porque se a sua tesoura tiver outro ângulo, você tem que levantá-la na hora de fazer o corte. E quando você levanta a tesoura, você levanta também o tecido e você levanta também o molde. E quando você levanta essas duas partes, a chance de haver um desencontro entre o tecido de cima, o tecido de baixo e o molde é grande. E aí quando você baixa para a mesa novamente, fica aquelas pontas. Uma tesoura como essa te permite fazer um corte bem rente à mesa. E quanto mais rente à mesa, menos você mexe o tecido, menos você mexe o molde e mais preciso fica o seu corte. Tanto a parte da frente quanto das costas, elas são cortadas na dobra do tecido, né? Então, meu tecido tá dobrado aqui para cortar. E uma outra dica super importante que eu quero dar para vocês é a respeito da quantidade de tecido. Tá vendo que eu tenho só um pouquinho a mais, tanto na parte de cima como na parte de baixo, do que o molde. Porque se eu tivesse muito mais tecido aqui, que tivesse caindo, né, para baixo da mesa de corte, a chance de ele mexer o tecido, dele repuxar esse tecido, é muito grande. Então, se você for fazer um corte aí, você for iniciante, mantenha na sua mesa de corte, às vezes até no chão, né? Muita gente não tem uma mesa grande para poder fazer o corte, faz esse corte no chão. Mas use somente o necessário de tecido para o tamanho desse corte. Eu alfinetei todo o meu molde, né? Essa malha, ela aceita que eu alfinete, não machuca a malha, não estraga. E eu vou cortar agora. Eu quero que vocês observem que eu não levanto o meu molde e o meu tecido da mesa, que a minha tesoura permite isso. Uma coisa que eu gosto de ensinar também é que veja que eu não fecho a tesoura até o fim, eu não vou até o fim da tesoura, tá vendo? Se você vai até o fim da tesoura, quando você começa novamente, dá chance de fazer piquezinhos, né? Aqueles dentinhos no tecido, e a gente não quer isso. Então você vai só até um pouquinho, abre ela de novo. Essa é a melhor forma de você cortar sem dar aqueles dentinhos. Esse molde já tem margem de costura, né? Conforme eu já falei pra vocês. Então é só você terminar de cortar. A respeito do corte, uma última dica super importante. Tá vendo que a gente tem aqui o nosso decote, né? Decote, ele é um corte arredondado. Se a gente começa a cortar ele arredondado, já fica um bico. Qualquer peça arredondada que você comece a cortar de forma arredondada, fica um bico. Então, sempre que você for cortar alguma coisa que seja arredondada, o primeiro corte é reto. Tá vendo? Corta reto. Aí, depois, sim, você segue arredondando. Isso vai garantir que a sua peça não tenha biquinho na hora de você costurar, né, dar acabamento. Você já começa a deixar uma peça bem feita no corte. Isso que eu fiz aqui na parte da frente, eu vou repetir na parte das costas, nos babados e nas mangas. Os dois babados, eles são cortados também seguindo o sentido que está desenhado neles, né? Então, ele não é cortado no viés, ele tem um sentido a ser cortado. O molde das costas tem uma particularidade, né? Que é aqui, ó, um detalhezinho que vocês vão observar. Ele é muito pequenininho, bem delicadinho, mas é importante que você faça esse corte conforme está no molde, porque ele vai formar aqui na parte das costas uma pequena abertura, que vai ser por onde a gente vai fechar um botãozinho aqui. Então, tem uma aberturinha aqui nas costas para passar facilmente
né, no pescoço da criança. Se você nunca costurou na malha doméstica, você deve estar se perguntando se vai dar certo ou não, né? Porque a malha, ela tem elasticidade e eu vou ensinar para vocês como costurar e trazer algumas diquinhas que facilitam o processo. Possivelmente a sua primeira dúvida aí é que linha que a gente usa, né, para não arrebentar, tal. E a verdade é que eu uso a mesma linha que eu uso para tecido plano, eu uso para malha, que é uma linha de poliéster. Mas para essa peça em especial, eu vou usar essa linha Eco Verde da Drima, que ela é a primeira linha para costura doméstica sustentável. Ela é feita de flocos de garrafa PET, né, de garrafas de plástico reciclada. E até o tubinho dela, toda ela é reciclável. A linha é reciclada, reciclável não, né? Reciclada. A linha é reciclada, o tubinho é reciclado, a caixinha, toda ela é pensada de forma sustentável. E eu uso tanto para a parte da agulha quanto para a parte da bobina a mesma linha. E agora vamos para aquela parte que o quê? Faz até o coração acelerar, que é realmente costurar. É muito incrível assim você ter um tecido que era só 1 metro de tecido e de repente ver ele ganhando vida e pululando por aí e aquecendo as pessoas. É uma forma artesanal de carinho, né? Da gente conseguir transformar uma peça em um abraço, em um carinho. É uma memória afetiva muito importante. Lembra que eu falei para vocês, né, que ia explicar algumas coisas a respeito da malha? A primeira é que, se você quiser, por exemplo, costurar uma malha de uma calça legging na máquina doméstica, não vai funcionar. O ponto ele é muito rígido, na hora que você for vestir a calça legging vai arrebentar esses pontos. Dificilmente fica bom. Agora um vestido que é mais soltinho, que né, tem abertura aqui nas costas, não vai precisar esticar no pescoço para passar, você pode sim fazer na máquina doméstica que ele funciona bem. Então, por exemplo, agora a gente vai costurar ombro com ombro, pegar a parte da frente do vestido, a parte das costas do vestido, juntar direito com direito e fechar os 2 ombros. O ombro é uma parte da roupa que a gente não estica, você nunca pega a peça e estica dessa forma, né? Dificilmente, assim, é só se você realmente quiser fazer, mas naturalmente no vestir o corpo, no se movimentar, não existe essa força. Então, não vai arrebentar o ponto, vai dar tudo certo. Então, junto, direito com direito, coloco ombro com ombro e vou fazer essa minha costura. Se você for muito iniciante, você pode alfinetar, pega o alfinete mesmo, coloca ali no ombro, junta certinho para que case perfeitamente e alfinete. Lembre-se de manter a margem de costura que estava lá no molde, para que a peça não fique com um caimento diferente depois, e pode ir para sua costura. Retrocesso no início, para que não abram os pontos. Vai passando a sua costura aqui no ombro. Esse barulhinho da máquina. Retrocesso no final. E o acabamento você pode tanto dar na sua overlock, se você tiver, para que essa peça não desfie, para que fique com uma beleza interna bem caprichada, como você pode aqui mesmo na sua máquina doméstica fazer acabamento em zigue-zague, que ele também funciona para que não desfie a peça, para que ela fique com um aspecto de bem acabada por dentro. Vou fazer aqui um acabamento em zigue-zague, mostrando bem de pertinho para vocês verem, né? Eu já passei a costura reta juntando nosso ombro com ombro, e agora eu vou passar um zigue-zague. Vamos observando, ele vai saindo aqui, vamos observando como fica. Ele não é igual ao overlock, né? Mas se você não tiver, você pode usar essa opção, que também dá um acabamento caprichado aí pro seu vestidinho. Se a gente tivesse um vestido sem detalhe nenhum, a gente já poderia colocar a manga. Mas como a gente vai fazer esse babadinho que dá todo um charme pro vestido, a gente tem que preparar ele primeiro. Então você vai cortar ele duplo, dessa forma, vai colocar direito com direito desse babadinho. E você vai passar uma costura aqui, ó, deixando uma pequena margem, tá bom? Ao redor de tudo. Depois que você costurar, você vai ter esse resultado aqui. É muito simples. Tendo esse resultado, a gente vai virar tudo pro direito. Essa costura, ela já vai dar o acabamento no nosso babadinho, sem você precisar fazer bainha, coisa assim, ele já fica charmosinho.
nesse ponto aqui, a gente vai franzir o babadinho. Para franzir esse babadinho, eu passo uma costura bem aqui na bordinha, com a maior largura de ponto que eu tiver. Então, eu aumento a largura do ponto e passo uma costura por aqui, sem dar um retrocesso. Depois que você franzir, ele vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Ele já vai ganhar esse aspecto de babadinho. Quando você passa a costura, ela não franze assim, mas você pega uma das pontinhas e vai puxando, 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 e ele vai franzindo, porque você não deu retrocesso e porque a largura do ponto tá bem grande, então fica fácil de você puxar. A gente vai fazer um para cada manga, né? É importante que eles fiquem do mesmo tamanho. E aí a gente vai pegar aqui a nossa cava, olha só, essa aqui é a cava, onde a gente vai encaixar a nossa manga depois. A gente já juntou ombro com ombro, a gente vai colocar agora aqui, ó, esse babadinho com essa parte bonitinha que vai aparecer virada pro nosso decote. Você acha exatamente o meio dele, né? Exatamente, se quiser dar um piquezinho. Mas eu sei que aqui o meio dele eu encaixo exatamente na costura do ombro. E aí eu vou encaixando aqui, ó. Pra depois eu poder, vai alfinetando, né? Pra depois eu poder costurar. Faz isso pros dois lados, alfineta bem, pra depois eu poder costurar, tá vendo? Assim que eu costurar, ele vai ficar assim, ó. Já fica com o babadinho pronto, a gente já consegue imaginar como vai ficar depois vestida no corpinho com esse babadinho. Uma vez costurado o babado, a nossa cava, ela fica igual a antes pro encaixe da nossa manguinha. Essa manguinha, ela não tem frente e costas, né? Ela não tem divisão, ela é uma manga que ela é igual dos dois lados, então não importa em que lado você vai pregar. A gente vai colocar assim, ó, porque você vai começar a alfinetar essa manga a partir da cava aqui, ó, vai alfinetando, vai fazendo o círculo aqui, não, círculo não, né? Essa curva, a manga e a peça, ela tem curvas contrárias. Então, por isso que é bacana você alfinetar antes de ir para a máquina de costura. Alfineta com bastante capricho. Se você se sentir inseguro ainda, você pode alinhavar e não tem segredo. Vai fazendo isso. Isso auxilia depois no processo da costura, né? Porque a gente já sabe, já tá bem distribuída. E você vai passar aqui por cima de onde já tá esse babadinho, para que fique aquele detalhe, né? Caprichado assim no vestidinho que a gente gosta de ver. Como eu falei, né? Uma curva é contrária à outra na manga e na cava, mas quando tá todo alfinetado, você já não se preocupa mais com isso. Aqui pode sim dar o retrocesso na sua máquina e vá costurando. Sabe que nesse momento tem dois tipos de costureira. Tem a costureira que vai tirando os alfinetes e tem a costureira vida louca que passa por cima dos alfinetes. Eu sou costureira vida louca. Vamos lá. Em algum momento, se você sentir que vai dar alguma preguinha, alguma coisa, você pode baixar a sua agulha, porque a gente está trabalhando com uma coisa franzida aqui embaixo, né? Tem uma quantidade de malha, de tecido aqui que a gente tem que prestar atenção. Então, você abaixa a agulha, ergue o pezinho calcador e arruma com o dedo, faz carinho mesmo, né? Para que ele se ajuste naquele pedacinho e não dê nenhuma preguinha. E aí é só você baixar o calcador novamente e continuar. Vai lá, costureira vida louca. De novo aqui, sempre que tá chegando no alfinete, o meu ele tá dando uma tendência a querer fazer uma preguinha. E aqui a gente não quer que a manga dê preguinha, porque o nosso objetivo é que a parte mais bonita, mais charmosinha ali, né, seja o babadinho. Então vai ajustando, às vezes sobra um pouco de manga, mas se a gente ajudar com o dedo, for fazendo esses carinhos na nossa peça, vai se ajustando e dá tudo certo. Aqui cheguei no final, no final do babado, né? Vai terminar ele aqui. Então, também
arrumo ele aqui por baixo, eu não tô enxergando ele, mas eu sei que ele tá aqui porque eu sinto com o meu dedo. Arrumo ele para baixo, para que ele fique bem acabado, e vamos terminar aqui a nossa manguinha. Depois de costurado, olha só, já dá para ver o charme. Se você quiser fazer maior isso aqui, você pode aumentar o molde e fazer, tá bom? Esse tipo de detalhe aqui, ele não vai mudar o caimento da sua peça, mas pode mudar o final da sua peça, né? O que você vai apresentar. Então, você pode sim colocar seu tempero e fazer aqui um babado maior. Terminando de fazer isso, você dá seu acabamento. Veja que eu tô fazendo tudo, absolutamente tudo em zigue-zague, para provar que você pode fazer aí na sua máquina doméstica, mesmo que você não tenha outras alternativas. Agora, eu pego essa parte da cava aqui, junto aqui, ó, cava com cava, e eu vou fechar a manga, a manguinha da nossa peça, e vou fechar também a lateral do vestido. Eu vou fazer isso dos dois lados. Então, se você quiser alfinetar, arrumar aqui agora para fechar. De volta para a máquina. E uma dica super importante, quando você vai fechar a lateral assim do vestido e da manga, uma coisa que você tem que prestar bastante atenção é no encontro que fica aqui embaixo da cava. Eu gosto sempre que fique um X perfeito, um encontro perfeito. Nem sempre acontece, né? Porque quando a gente está fazendo uma costura artesanal, que não é industrial, né? Não passa por processos padronizados, às vezes acontece do X aí não sai muito perfeito. Mas tem um truquezinho para te auxiliar a fazer isso, para te ajudar, para que, sabe, a gente chegue lá. Se você começar a costurar aqui debaixo da lateral do vestido, né? Unir aqui debaixo da lateral do vestido e for costurando, ou a mesma coisa se você começar lá da manga e for costurando, a chance do encontro aqui ficar perfeito diminui. Porque qualquer errinho ali do trajeto já pode dar 2, 3 milímetros de diferença e esse X perfeito não acontece. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de unir a cava e começar a costura daqui da cava, bem daqui, para a lateral, depois eu volto para a cava e fecho a manga. Então, a partir ali do encontro, eu fecho a lateral e a manga. Eu gosto de dar uma cruzada nessas costuras depois também. Eu não sei se você já teve aí uma peça de roupa que descosturou bem aqui embaixo do braço. Ou, por exemplo, uma peça que descosturou bem na calça, que também causa esse X. Se você reforçar a costura ali, indo e voltando, a chance disso acontecer diminui, né? Você entrega para o seu cliente ou aí para a pessoa que está costurando uma peça com uma qualidade melhor. Então, vamos lá para a diquinha. Vou bem aqui no encontro, deixo bem perfeitinho. Você pode alfinetar se quiser e vamos lá. Eu tenho muito treino, né, gente? Muito tempo fazendo isso. Então, a chance de dar certo também aumenta. Se você for super iniciante aí, tome alguns cuidados com a sua peça, né? Opa, tá no zigue-zague, pôr na costura reta. Tome alguns cuidados com a sua peça para que deixe cada vez mais bonito, mais caprichado, mas você não precisa ficar neurótica ou neurótico atrás de perfeição, porque a prática traz a perfeição, tá bom? E durante a prática a gente comete alguns erros, comete alguns deslizes. O erro, ele não pode ser visto como uma coisa ruim, sabe por quê? É no erro que a gente usa a criatividade. Então, muitas vezes, um erro que você gera ali durante o seu processo faz você ter uma ideia para consertar, o que estimula a sua criatividade de criar coisas novas. E às vezes ele naturalmente cria uma coisa nova. Não sei se já aconteceu aí com você sabe, você tá fazendo alguma coisa com um objetivo. Lá pela metade você vê que tá indo para outro caminho, ou você desvira e viu que não era o que você queria, mas que, olhando bem, olhando com carinho, não tá tão ruim assim. E você realmente cria uma coisa nova, uma ideia nova, uma peça nova. Tô fechando a minha lateral, respeitando a margem de costura. Vou chegar aqui no final. Deixa eu falar pra
vocês como é que tá, ó, a minha linha, o comprimento de ponto para costurar ela tá 2,5. E a tensão da minha linha tá 4,4. Só para vocês saberem, porque muita gente pergunta, ah, Diana, qual é a largura de ponto e a tensão de linha que você tá usando? Então tá aí. Cheguei no final do retrocesso e aí eu volto aqui para minha cava, pro final da cava, volto aqui e agora sim, a partir daqui, eu vou fechar a lateral da manga. Aqui na manguinha também, vocês vão ver que eu vou fazer uma bainha simples na parte de baixo, aqui na nossa manga, né, uma bainha simples, mas uma coisa que fica muito legal nesse vestido e que combina muito também com esses vestidinhos com carinha, uma carinha retrô, meio romântica assim para criança, né? Gosto muito desse estilo, eu poderia tranquilamente criar uma marca de roupa só nesse estilo. Você poderia colocar elástico nesse punho, né? Fazer uma bainha e fazer um túnelzinho e colocar elástico. Fica muito charmoso também. Esse vestido, ele vai bem, aqui eu tô usando uma malha, né? Mas ele vai muito bem com tecido plano também. Existe um estilo de tecido plano xadrez assim, também é a carinha desse estilo, mas outras estampas divertidas que você quiser fazer aí ficam lindas. E depois, se você quiser aproveitar o mesmo molde para o verão, porque aqui é uma proposta mais invernal, né? É uma malha mais pesada, que é o plush, mas se você quiser passar para o verão essa ideia, é só fazer um tecido mais leve, uma manguinha de curtinha, que você tem uma peça para o verão. Fechei a lateral e a manga. Vou passar o zigue-zague e a gente vai lá abrir junto para ver se deu esse X perfeito ou não deu. Já temos aqui a nossa manga, olha só, com esse detalhezinho. E vamos ver agora se o encontro ficou bonito. Ficou lindo de ver, tá vendo? É isso aqui que a gente espera quando tem aqui a nossa parte de baixo da nossa cava. Se fosse uma parte de baixo de uma calça, também deveria estar dessa forma. O nosso tecido, ele tem o sentido do fio, que é paralelo à ourela, mas essa parte mais elástica do tecido, ela se encontra a 90 graus aqui nesse ângulo, nessa diagonal. É importante que você marque corretamente, né? Existem alguns instrumentos que nos auxiliam, como no caso dessa régua aqui, ela é uma régua que ela tem uma marcação aqui exata de 90 graus, então eu consigo marcar e fazer os meus 90 graus de forma correta, porque a gente vai cortar nesse sentido e ter essas tiras no tamanho certinho, né? Você pode vir aqui com giz de alfaiate. O tecido ele tem uma tendência a ceder na hora que a gente vai riscar. Então, cuidado. Aqui dá pra ver já que tem uma marcação, tá vendo? Agora eu vou fazer outra. Olha, tá vendo essa minha malha? Ela solta pelinho se eu risco muito forte. Por isso é bacana você ir conhecendo o seu tecido, sua peça, né? Aqui eu não posso riscar muito forte. Tem que marcar ela. Diferente de um tecido plano, que a gente pode pesar a mão aqui no giz, nessa malha não dá. E a largura do nosso viés, você decide. Aqui eu quero um viés de 4 centímetros. Essa régua também me permite, né, fazer essa marcação perfeita aqui. 4 centímetros, vou riscar o segundo aqui, ó. Tá vendo? 2 riscos paralelos, eu consigo ir com a tesoura bem certinho. Vou fazer mais um pro lado de cá. Deixa eu ver aqui. Preparando o meu viés, bem paralelo. Que engraçado, né? Que ao invés de marcar, ele sai pelinho aqui. Nunca tinha feito isso com plush. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Descobrindo as coisas. E esse aqui é o ângulo do meu viés. Aí você vai com a sua régua. Eu vou precisar de 2. Um para gota e um para o decote. Os dois com 4 centímetros. Isso aqui você pode fazer, eu tô usando uma parte aqui do meu tecido, né? Bem nobre. Mas você pode fazer com retalhos do seu tecido, tá bom? Pra aproveitar melhor aí, pra não ter perda.
Você tá vendo o ângulo da tesoura como ajuda a praticamente não mexe o tecido da mesa? Falei pra vocês lá no início, né? Mas olha, aqui também ajuda. E aqui uma tira perfeita de viés, tá vendo? De 4 centímetros. Vou fazer mais uma, porque como eu falei pra vocês, eu vou precisar de 2. O primeiro acabamento que eu vou fazer vai ser aqui na gota, tá bom? Aqui nessa parte que tem essa aberturinha. E pode ver como aqui é super arredondado, né? Tem bem essa voltinha. Por isso é importante ter uma peça muito elástica para fazer esse acabamento. Eu vou virar do avesso o meu vestido, tá bom? Vou começar esse acabamento pelo avesso. Então, vou virar aqui. E eu vou vir aqui agora com o meu viés. Tá vendo? Eu vou colocar ele assim, ó. Direito do viés. Aqui tá o direito do viés. No avesso do tecido. E vou passar uma costura. Tá vendo que eu deixo um pouquinho de excesso aqui pra parte de cima. Vou vir aqui e passar uma costura. Você veja que ele tem 4 centímetros de largura o meu viés. O meu objetivo é deixar uma margem de 1 centímetro agora que eu vou costurar. E depois na vira ele vai ocupar os outros 3 centímetros, vocês vão entender. Então vou vir aqui, retrocesso e vou costurando aqui pelo avesso. Tomando um cuidado grande, né? O que tem que tomar cuidado, porque a gente já tem aqui a parte da frente. Não sei se já aconteceu com vocês, de numa vira dessa, costurar onde não devia. Comigo já. Mas então, como a gente aprende no erro, já falei pra vocês, tome cuidado para não errar aqui. Então, vou abrir bem aqui, de forma que eu não costure a parte de baixo, né? A parte da frente que tá ali. E vou com cuidado aqui, passando essa costura. Quando eu chegar bem aqui na voltinha, né? Nessa voltinha da nossa gota, aqui tem que tomar um cuidado grande para ir fazendo curvinho também, sabe? O que você pode fazer é abaixar a agulha, porque aí você consegue erguer o calcador e ajustar um pouco, sem perder o rumo, porque como a agulha tá abaixada, a hora que você abaixa o calcador novamente, você consegue continuar essa costura. O que não pode acontecer também é ficar voltinhas, sabe? Preguinhas, na verdade. Então, sabe aquela dica de passar o dedo, fazer carinho? Aqui ela vale também. Aí, tô com a agulha baixada, vou lá. Vocês vejam que a gente tem que tratar o tecido, tem que tratar a costura da gente com carinho sempre. Isso transparece depois no resultado final. Cheguei aqui, retrocesso. Olha aqui como fica. Eu vou arrumar aqui, ó. Vocês vão conseguir enxergar. Olha aqui como fica. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês lá na mesa, que vai ser melhor pra vocês visualizarem bem esse detalhe. Passei a costura toda por aqui. Pode ver que não fez nenhuma preguinha. E por ser curvo, ele naturalmente enruga um pouco, parece, né? Agora a gente vai virar pro direito. Então, a gente começou costurando pelo avesso, mas a próxima parte do acabamento é pro direito. Então, viro aqui a minha peça novamente pro direito. Venho aqui pra parte das costas, onde tem esse detalhe, tá vendo? E agora, lembra que eu falei que 1 centímetro a gente já tinha costurado. E agora a gente ia ajeitar os outros, porque a gente vai fazer assim, ó. Aqui você vai dobrar e dobrar mais uma vez, fazendo esse acabamento, tá vendo? Por isso que precisava de 4. Um ficou dobrado aqui, um a gente vai dobrar aqui e vai virar e fazer o acabamento. Todo ao redor aqui da nossa gotinha, com uma costura reta, e ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Um acabamento detalhado assim. Aqui ele tá grosseiro ainda, né? Mas depois vai ficar, de costurado ele fica melhor. E aqui quando a gente colocar um botãozinho, fica muito charmoso.
Prontinho, costurado, olha só. Viu por que é importante que o viés seja do próprio tecido? Porque vai ficar aparente aqui depois, né? E viu por que é chamado de gota? Ele fica uma gotinha de acabamento. Terminou de fazer a gotinha, dar acabamento nela, a gente vai agora fazer aquele babado ao redor da nossa gola. Esse babado também estava no molde, né? Era aquela outra tira que a gente tinha. E o que eu fiz? A mesma coisa que o babado da manga. Então, eu juntei direito com direito, passei a costura, virei todo pro direito, né? Porque eu passei a costura no avesso, virei tudo pro direito, arrumei e franzi. Você tem que franzir ele de forma que ele fique exatamente do tamanho do decote da peça, né? Então, você vai franzindo, vai ajeitando, de forma que o finalzinho dele aqui fique encostando aqui na nossa gotinha, né? Ele pode ficar um pouquinho pra cá da nossa gotinha, tá vendo? E aí você alfineta tudo aqui ao redor da nossa gola. Ó, o meu tá grande, eu vou ter que franzir ele mais um pouquinho. E a gente vai costurar. Primeiro você só costura na gola, ele vai combinar com esse aqui das manguinhas, né? Dar esse charmezinho. Então, vem aqui pelo direito e passa essa costura. Então, vamos lá. Você que achava que era um bicho de 7 cabeças costurar um vestidinho infantil de inverno, já não acha mais, né? Já tá vendo que não é tão difícil assim, seguindo um passo a passo, tendo molde pronto para você baixar e imprimir aí na sua casa. Só tome cuidado para distribuir bem esse franzido, para não correr o risco de um lado da criança tá super, sabe, todo franzido e do outro lado liso. Então vai tomando um cuidadinho para que ele esteja bem franzido. Sempre que a gente trabalha com peça infantil, é tudo num tamanhico reduzido, né? Enquanto um decote de uma peça feminina, por exemplo, a gente tem uma abertura diferenciada, maior para trabalhar, uma cava maior, né? Se fosse para colocar esses detalhezinhos. Quando a gente tá numa peça infantil, tudo isso diminui proporcionalmente. Então, não se assuste, vai com cuidado que dá certo, tá bom? Passando a costura aqui. Vejam que eu não alfinetei antes, mas alfinete, tá bom? Se você tá aí no seu início, não sabe como é que vai ficar, não entendeu ainda o negócio, não vai assim, então, costureira vida louca, tá? Alfinete, para não correr o risco de você ter que desmanchar. O tecido plano, ele é muito mais fácil de desmanchar do que a malha. A malha, quando a gente tem que desmanchar muitas vezes, a chance dela ter problema aumenta. Então, por isso que é bem importante que você garanta, né, que você tenha certeza do que você está fazendo. E nesse caso aqui, alfinetando melhora a sua chance. Estou chegando aqui. Retrocesso e prontinho. Voltamos com o nosso viés agora para fazer o acabamento que falta ao redor de todo o decote. Exatamente como a gente pregou aqui, a gente vai fazer agora para essa parte de cima. Então, aqui pelo avesso, né, eu coloco o meu viés pelo direito, deixo um pequeno excesso, que vai ser importante depois para fazer o acabamento, e vou passar ele aqui ao redor, tudo costurando, até que chegue aqui do outro lado, né? Deixando uma margem de costura de cerca de 1 centímetro, para que depois a gente possa fazer a vira, né? Essa vira, ela vai dar o acabamento aqui no babado já. Então, ele vai dar um detalhezinho extra aqui no babado. Terminei de costurar. Aqui, se sobrar mais, você pode recortar também, deixar um excesso menor, né? Mas olha aqui como já fica um acabamento caprichado, bonitinho. Tá vendo? O excesso da gota aqui, você pode refilar dos dois lados. Opa, a tesoura tá no ângulo ruim. Refilei aqui, né, para não atrapalhar. E agora a gente vira o vestido pro direito, porque o acabamento a gente faz pro direito. Sempre que você trabalha olhando a costura que você tá fazendo,
você deixa a costura mais bonita, né? O que você tá olhando, que tá passando ali no seu olho na máquina, tem tendência a ficar mais bonito. Por isso que nesse caso a gente faz esse acabamento pelo lado direito, que o lado mais bonito é o lado que fica aparecendo, né? Vou puxar aqui tudo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, não precisa ser um excesso tão grande, pode ser um excesso um pouco menor, para não ficar demais, não ficar embolado. A gente vai virar ele para dentro dessa forma. Aqui a gente faz aquela dobra e vai dobrar de novo. No início, que tem um pouquinho mais de tecido, parece que vai dar um bololô, mas ele não dá. E aí você vai dobrando e passando essa costura, tá vendo? E fazendo esse acabamento aqui pelo lado direito da nossa peça. Olha como fica charmoso, gente. Ah, eu adoro um acabamento com babadinho assim para peça infantil. Voltamos aqui para costura. Então vou fazer pequenininho, como eu falei, tudo que envolve o infantil, ele é minúsculozinho. E quanto mais tecido a gente vai colocando, aumenta um pouco o grau de dificuldade, né? Então aqui como a gente fez esse babado, a hora que fizer a vira desse viés, tem um excesso de tecido. Não é um excesso, mas é um pouquinho mais de tecido que faz você ter que prestar um pouco mais de atenção. Então, não tem segredo, né? A gente vem, como eu mostrei para vocês bem de pertinho agora, vou dobrar aqui para dentro para dar esse acabamento, dobro uma vez e mais uma. Exatamente como a gente fez na outra, melhor pelo outro lado, né? Que vai seguir mais organicamente pela máquina. Então, dobro aqui, dobro uma vez e mais uma e vou lá. Depois tem que fazer toda uma limpeza, tirar fio e coisa arada. Sabe que esse cuidado de final, assim, de você fazer essa limpeza, tudo é uma das partes mais importantes também. O processo da costura de roupa é cheio de partes importantes. Opa, escapou o fio. Mas essa parte final de você fazer um controle de qualidade, sabe? Ver se as duas mangas estão do mesmo tamanho, ver se essa parte do ombro a ombro está do mesmo tamanho. Aliás, isso tudo você pode ir fazendo no processo, tá bom? Costurou o ombro, já olha se os dois estão do mesmo tamanho, porque se não tiverem, você ainda tem tempo de corrigir. Colocou a manga, já faz o controle de qualidade ali, observa o passo a passo se está seguindo conforme você espera e você quer. Se você tiver oportunidade, faça provas na criança, né? Antes de você fazer acabamentos definitivos, que são esses acabamentos que depois para desmanchar é muito ruim, vá fazendo provas na criança. Principalmente se é a primeira vez que você costura, faça para uma criança que está perto de você, porque aí você consegue realmente, sabe, ir provando, avaliando. Estou fazendo aqui o meu viés. Tem que prestar bastante atenção, porque esse aqui essa golinha, por ser mais em alto relevo, ela vai chamar muita atenção. Tudo que você fizer de diferente na sua peça é onde primeiro vai bater o olho das pessoas. Então uma golinha como essa, ela vai chamar a atenção de quem olhar seu vestido. Por isso que essa parte que eu tô fazendo agora aqui é a parte que você tem que fazer com olhos de águia, porque é onde as pessoas vão olhar. Pá. E também aqui vá fazendo seu controle de qualidade, né? Veja se ficou bem distribuído o seu babadinho. Porque se ficar um babado, muito babado para um lado, para o outro, nada, mais uma vez, reprova no teste do olho de águia, que vai chamar atenção aqui para esse detalhe. Tudo isso, gente, se você for iniciante na costura, vai parecer muita coisa para observar. Mas vem com o tempo também, sabe? Não é do dia para a noite, não é assim, comecei a costurar hoje e vou ter condições de observar todos esses detalhes. Não é assim, as coisas vão acontecendo conforme você vai treinando, conforme você vai desenvolvendo.
pense sempre na qualidade dos materiais que você está usando, né? Não faça muitos retalhos, isso é um cuidado com o nosso planeta. Se você puder usar uma linha sustentável como essa, bacana, também diminui o impacto, né? Porque é uma linha que utiliza um material que já foi reciclado. Cuide de todo o processo da sua costura para que seja tudo sempre muito prazeroso para você. Tô chegando aqui no finalzinho, tá embololada aqui, vocês não estão enxergando. Eu queria mesmo conversar nesse processo com vocês, mas tô chegando aqui no finalzinho. Costura final aqui, retrocesso. Estamos quase lá. Ai, tinha acabado a linha da bobina, não acredita? Vou colocar a linha na bobina. Todo o trabalho que dá pra fazer vira nada quando a gente vê o resultado, assim, né? Como fica caprichado, como fica bonitinho, como é mimoso, né? Lembrando que era só um tecido, às vezes eu não me acredito nas coisas que a gente consegue transformar um tecido. Para fazer o acabamento aqui, né, fechar a nossa gotinha, eu vou usar um botãozinho de pérola. Ele destoa, né? Na verdade, ele contrasta e ele se destaca. Mas poderia ser um botãozinho azul também, se você quiser. Esse botão ele é diferente. Ele não é um botão de fazer casinha de botão. É um botão que a gente coloca aqui, costura ele, tá vendo? Com pontinhos à mão, você costura ele aqui. E aqui desse lado a gente faz uma azelha. Também é com pontinhos à mão, a gente vai construindo aqui um círculozinho. Você começa aqui embaixo, vai fazendo como se fosse um bordadinho, né? Dando nozinhos, fazendo bordadinho e tal. E fica aqui um meio círculo, chama azelha. Essa azelha, ela vai encaixar no botãozinho aqui para fechar depois. Aqui na parte de baixo, a gente vai fazer uma bainha simples, que é uma bainha dobrando uma vez, mais uma vez e passando uma costura, tá bom? Tem que tomar um cuidado, sabe por quê? O nosso vestido, por ele ser evasê, por ele ter esse corte, né, que vai abrindo um pouquinho para ficar mais soltinho no corpo da criança, aqui ele fica levemente arredondado. Quando você tem um corte arredondado, você tem que tomar um cuidado redobrado para fazer a bainha, porque ele vai ficando um pouco maior aqui, né? Então, a bainha, ela não pode ser reta, tá vendo? Se eu quiser tentar deixar reto, olha só, nitidamente eu vou ter um problema em algum lugar. Então, eu tenho que ir fazendo essa bainha seguindo esse arredondado da nossa costura. Eu sei que quando eu falei sobre essa bainha, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá bom? É o seguinte, você dobra uma vez, dobra mais uma. Aqui eu me certifico que a costura, bem aqui na costura eu fiz a dobra, né? Que ela esteja bem retinha. Atenção para os truquezinhos aqui agora, para essa bainha mais curvadinha. Vou começar a costura aqui. Saiu a minha linha. Quando a linha ela fica muito curta na agulha, quando a gente vai passar a primeira costura, ela tem essa tendência a sair da agulha. É sempre bom deixar uma linha maiorzinha aqui no final, ó, que daí isso não acontece. Então, vou passar a primeira costura aqui, já dei um retrocesso para prender. Agora eu venho aqui, pode ver que naturalmente ele dá uma enrolada já, querendo essa bainha. Então, eu venho aqui, ó, uns 15 centímetros, tá vendo? Meu dedo tá aqui. Eu dobro um pouquinho, ele tem uma tendência a querer ficar reto, não deixa. Eu venho com o meu dedo e eu ajusto para que ele faça a curva. Nitidamente ele está curvado aqui, principalmente olhando de frente, onde é o meu ângulo, dá para ver que ele está curvado. E aí eu passo a costura até aqui, onde eu arrumei. De novo veio aqui, mais 15 centímetros. E aqui eu sei o quanto tem que dobrar, só dobro um pouquinho e mais um pouquinho. Você pode, se você fizer isso e alfinetar, melhora ainda a sua situação. Ajeito aqui a costura, tá vendo? E o que você tem que tomar cuidado? O que a gente tem uma tendência a fazer? A gente tem uma tendência a puxar enquanto está fazendo bainha. Principalmente se o tecido tem elasticidade, como é esse caso. Não puxe, tá bom? Não puxe, olha aqui, ó. Não faça isso porque vai dar errado.
vai dando para a máquina o que ela pede. Olha só, tô só tocando aqui em cima, eu não tô puxando. E você vai fazendo isso, que a bainha ela não vai enrolar, ela não vai dar problema, ela vai seguir o corte que a gente fez, né? Que era o corte que estava no molde. Vai lá. E você vai ver que quando você chegar aqui nesse outro lado aqui, que tem a costura novamente, a costura vai casar. Arrumei aqui arredondadinho. Tô chegando aqui, a costura está casando. Se eu tivesse puxado, né, a minha bainha, quando chegasse aqui, essa costura ia estar na diagonal, me provando que não estava no lugar certo. Como eu não puxei, como eu fui dando para a máquina o tecido que ela pedia, chegou aqui no lugar certo da minha costura. E agora é só terminar. A manga, ela não né, que a nossa manguinha, a gente vai fazer uma bainha simples nela também, dobrando 2 vezes a mesma coisa. Só que ela não é curva, então é muito mais fácil, tá bom? É só você dobrar uma vez, dobrar mais uma e fazer o acabamento aqui na manguinha com uma bainha simples. E esse daqui é o resultado do nosso vestido. Eu espero que você tenha aproveitado essas dicas. Eu espero que alguma coisa tenha sido novidade aí pra você. Eu espero que você baixe esses moldes gratuitos e aproveite muito, porque esse vestido você pode fazer para sua família, mas você também pode fazer para vender e aumentar a sua renda aí na sua casa. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo e até a próxima!